Oi, gente. Corri muito para vir fazer esse vídeo ainda hoje, porque eu fiquei muito feliz com a minha antecipação do tema da masculinidade, da revisão necessária sobre isso, em relação principalmente a fazer um link com violência, né? E por que que eu estou falando isso? Porque muita gente famosa da mídia, profissionais muito conhecidos, estão a todo vapor com seus trabalhos e eu fico muito feliz de ter antecipado aqui para vocês o início desse diálogo. É isso aí, siga a Zélia com Z para se surpreender. Mas o que eu quero comentar é porque o Thiago York lançou também ontem uma música super linda. E essa é outra antecipação, porque eu trouxe aqui para vocês duas músicas de mais de 38 anos, falando já do tema, dando um cutucão. Depois nós passamos por vários movimentos, incrementando a questão chamada movimento feminista e uma expressão hoje mal utilizada quando se fala as feministas, né? Mesmo esse pessoal da mídia, tem gente que fala de uma forma que eu particularmente não acho bacana, porque é quase como se menosprezasse. E o que a gente precisa saber é que os movimentos sociais, eles são fundamentais para as mudanças. Claro, já falamos aqui também, sempre haverão os radicais. Em todos os espaços, em todas as situações, assim é. O que é ruim, claro, mas nós não podemos impedir isso. O que a gente tem que aprender é não se guiar pelo pensamento colocado pelos radicais. No meio disso, existe a possibilidade do pensar, né? Pensar por você, que é o convite que eu faço desde o início. Por que que eu acho que é, que acho não, tenho certeza, que é pensar por você? Porque cada pessoa é única na sua particularidade, idiosincrasia, né? E na sua história, que é a idiosincrasia, o jeito da pessoa ser, o modo com que ela se comporta. E cada pessoa tem a sua história. Por isso que a gente precisa aprender a não julgar e a entender que aquelas três palavras que eu disse a vocês, equidade, diversidade e inclusão, serão as três palavras que darão voz nesse período revolucionário, né, de tanta transformação que estamos vivendo. Eu disse para vocês já da violência à criança, comecei dizendo exatamente dessa, né, da violência com que se cria o masculino. E é uma violência tão grande que a verdade é que sempre pareceu que era muito fácil para os homens, né? E que essa predominância da forma desse masculino é, vigoroso existir era certo no sentido de que todos os homens tinham essa força. Não tem. Primeiro que não é uma força, né? É um papel social. E aí tem alguns teóricos também que dizem, também agora tudo é papel social, papapá, narrativas novas. Não, é a história do homem na civilização. Nós só estamos vivendo um outro momento da civilização. Não estamos, inclusive, trazendo nada de novo, nada de novo. Como sempre disse o querido Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. O homem está posto no mundo desde o início exatamente como é. Os próprios testamentos, tanto bíblicos, né, tanto velho quanto novo, trazem todas essas questões que estão na crista da onda agora. Vocês podem verificar por vocês mesmos.
O que nós estamos é usando novas linguagens para falar da mesma coisa. E eu fico surpresa, porque já disse a vocês, essa nossa geração, eu estou falando das pessoas que mais contemporâneas a mim, tem me assustado com a caretice, com o desconhecimento e com essa ideia de um conservadorismo errôneo, né? Na próxima no próximo vídeo eu vou falar de, de, de conservadorismo e progressismo ou liberalismo do ponto de vista da vida, tá? Não político. E aí nós vamos entender, porque senão fica quase que uma ofensa, como se o fato da pessoa ter pensamento mais amplo e um entendimento mais flexível e liberal sobre a vida humana não fizesse daquela pessoa alguém conservador nas regras sociais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, me considero extremamente liberal nos pensamentos, mas tenho princípios conservadores totais que me guiam ao longo da minha vida sem problema nenhum. São conflitantes muitas vezes, claro que são, mas eu gostaria só de pensar isso para provocar já essa mexida necessária em todos nós. Eu tenho tido algumas questões aí de saúde e tem demorado um pouquinho mais para eu gravar aqui, mas isso passará. E aí voltarei com mais continuidade, mais rapidez, né? Como eu tinha comentado. Só gostaria de falar ainda, pensando agora exatamente na violência, então, da criança, que vocês ficassem com essas questões, né? A violência doméstica, ela começa, então, também pelas palavras, pela forma com que criamos as nossas crianças. E, gente, não nos enganemos, há uma violência ainda muito grande sobre todas as crianças de todas as classes econômicas. Vou pensar isso um pouquinho mais, é, escalonar, né, um pouquinho mais para vocês no próximo, mas eu gostaria já que vocês ficassem com isso, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir a música aí do Tiago e voltaremos então a conversar sobre essas mudanças. Não tenhamos medo das mudanças, elas são necessárias. Quando o carro de boi existia como um dos únicos meios de transporte, eu imagino que a população da época tenha ficado empolvorosa também quando se criou o carro. Então, a gente tem que tentar fazer esses comparativos para absorver melhor as mudanças comportamentais também. Beijos, muito obrigada, continue me seguindo. Até!